Hoje é uma data especial para nós, né? É o nosso último. Cadê? É o nosso último evento dentro da programação do Casa Cor, tá? Essa atividade na Europa, na Dinamarca, é que nasceu de lá. A nossa diretora Sara Rocha trouxe essa ideia para cá e a gente tem tido uma grata satisfação de ver o resultado dessas bibliotecas humanas. O fato se passa o seguinte: a gente convida o produtor e o chefe que vem aqui e vão conversar conosco a respeito da vida dele ou dela, das pessoas envolvidas, que nos fala, que abre o livro deles e a gente faz a leitura da vida deles. É bastante interessante, a gente enriquece muito o nosso conhecimento a respeito das pessoas. Eu gostaria de convidar aqui, então, para compor nossa mesa, o Ivaí, que é produtor de queijo lá na Canastra, e a Lúcia, sua esposa. O Ivaí e Lúcia, eles são produtores na Canastra e nos deram o prazer de vir aqui para abrir o livro, de conversar conosco sobre a produção de queijo deles, contar a história deles. E convido também o nosso chefe, Léo Paixão, que é o grande parceiro nosso aqui no IAC, na Escola de Gastronomia. E a gente vai ter o prazer de ouvi-los hoje aqui, tá bom? Primeiro a gente começa com o nosso produtor de queijo e depois o Léo vai comentar conosco. Pode sentar, faz favor. Sou aquele caipira, quando vê muita gente já começa a tremer, mas daqui a pouco isso passa. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse espaço, né, do queijo artesanal. É uma referência. Estar aqui junto com a referência da gastronomia, né? Isso é muito bacana. Diz que é uma biblioteca, falar um pouco da nossa história. Vou tentar resumir um pouquinho da minha história. Ela é meio, às vezes, confusa, longa. Se vocês ficarem nervosos, demorando, vocês podem falar que eu paro, não tem problema. Então, eu sou Ivair, sou da Serra da Canastra, produtor de leite e queijo. Tá nervoso, né? Vai dar certo. Ó, tá vendo? Ficou até mais forte agora. Então, vamos falar um pouco do Ivair. O Ivair é nascido na roça e tinha um sonho, mudou para a cidade, mas tinha um sonho de um dia ser da roça, voltar para a roça. A história começa a falar dos meus antepassados que vieram de Portugal, vamos falar assim, de 1726. Descendentes disso vieram para o Brasil, depois para Canastra. Então, assim, vamos falar da Canastra para cá. Minha tataravó, de lá para cá, assim, eu estou na 5ª geração. Voltei para o meu sonho para a roça há 23 anos. Só que nesse período que eu vivi na cidade, muitas coisas aconteceram e há 23 anos atrás, quando eu voltei para a roça, abandonei o que eu fazia, voltei para produzir queijo. Foi vários anos produzindo queijo, minha esposa na cidade trabalhando e eu na roça fazendo queijo, vendendo queijo para o queijeiro, que não se pagava o meu negócio. Ela, todo fim de mês, tinha que ajudar a pagar as despesas do sítio. No decorrer dos anos, eu fui desenvolvendo alguns problemas, digamos assim. Primeiro vem os financeiros, os amigos que você acha que tinha somem. Eu comecei a desenvolver uma depressão, não sabia o que era esse negócio que chamava depressão, mas até então, assim, a gente não tinha terra, eu vivia num sítio do meu pai, e eu tinha o meu negócio lá, e voltei para a roça. Então, para produzir queijo e viver meu sonho, que era ser da roça. Nascido na roça, mas queria ser da roça.
quando eu voltei a produzir queijo, era aquela época difícil, que você vendia para o queijeiro que comprava seu queijo, ele que punha o valor no seu produto. E eu trabalhava na roça, a esposa na cidade, e ela sempre ajudando a pagar as despesas da roça. Trabalhava o ano inteiro, chegava no fim do ano, estava faltando dinheiro. E até então era um sítio do meu pai. Há 17, 18 anos atrás, o pai de Lúcia doou lá 3 alqueires de terra para a gente, e foi quando eu falei, vamos montar nosso sítio, que agora nós tem a nossa terra, eu acho que vai dar certo. As pessoas me falaram que a gente estava louco, eu montar um sítio em 3 alqueires, que eu ia passar fome e tal. Eu comecei a desanimar nesse momento, só que em sequência eu comprei mais um pedacinho de terra lá, que se tornou 6 alqueires, que é quase 14 hectares, considerado uma área muito pequena, mas de novo falei, agora eu vou montar, e as pessoas, você vai passar fome, vai acontecer algumas coisas. Mas mas é o que eu quero. Eu tinha vaca, mas não tinha dinheiro para começar o sítio. Era um sítio com a terra nua, que não tinha água, não tinha casa, não tinha nada. Então eu tinha que começar uma casinha para começar esse sítio. Então foi quando eu fui para o nosso banco de cooperativa e fiz um Pronaf na época de R$10 mil para começar esse sonho. E com esse dinheiro eu fiz essa casinha, eu teve que juntar meu sogro, os cunhados para ajudar a construir, porque o dinheiro não dava nem para pagar o pedreiro. A gente pagou um pedreiro só para pôr o piso no banheiro. E começou a minha história de verdade do queijo. Só que naquele jeito de novo. Fazia queijo branco, vendia para o queijeiro e não dava dinheiro, mas eu sempre querendo que acontecesse. Nisso vem aquilo que eu falei, que era uma depressão. Eu comecei a ter medo das pessoas, eu não ia na cidade. Quando eu ia, para mim, ir no supermercado comprar um saquinho de arroz era a coisa mais difícil do mundo. Minhas filhas estudavam na escola de cooperativa, que a esposa pagava a mensalidade, tinha as festinhas, eu ia, tinha comida, eu tinha vontade de comer e não tinha coragem de ir lá me servir. Então foi alguns anos assim. Veio problema de coluna, eu dei hernia de disco, de vez em quando eu travava, ficava ali 1 semana, 2 na cama. Lúcia tinha que ir para a roça com as crianças, com a Ângela e Giovana, para tirar o leite e fazer o queijo, porque a gente não tinha condições de pagar para alguém ajudar. Em 2012, um dia que Lúcia sempre ia no final de semana, ela falou assim, a gente vai ter que fechar o sítio e vamos ter que ir embora para a cidade. Eu não consigo mais te ajudar e nem você consegue trabalhar sozinho. Então, sim, foi, eu acho que um dos piores momentos da minha vida, porque eu sonhei a vida inteira de ter uma roça, de ser na roça, e quando a gente conseguiu essa roça, eu não conseguia trabalhar ali. E ela é costureira, costurava em casa, e falou assim, vou montar uma confecção para você trabalhar comigo. Vendemos todas as vacas, não vendemos o sítio, e eu fui para a cidade. No que eu fui para a cidade, a gente procurou o Sebrae para nos orientar como montar essa confecção, para nos orientar. Então, a gente começou a montar a confecção, logo em seguida, a Fabiana, que era consultora do Sebrae, nos convidou para fazer uma inscrição num seminário que se chama Empretec, que você passa por uma psicóloga para ver se você está no momento de fazer esse seminário. Nós 12 fizemos as inscrições. Lúcia foi primeiro, acho que falou mais de mim, sobre o meu momento do que dela. Quando eu cheguei na psicóloga, eu acho que ela já sabia mais da minha vida do que eu. Bem interessante. Nós 2 passamos, mas só eu fui fazer, porque era um seminário pagado que para a gente era caro. Eu tive que fazer tirar um dinheiro emprestado no banco para pagar o Empretec. Então foram 5 dias... fechado numa sala com 30 pessoas e 3 facilitadores. 29 pessoas estudadas, tinha advogado, veterinário, psicólogo, tinha de tudo. Só eu de pouco, porque eu não sabia nem ligar um computador. Então eu digo que foi a pior semana da minha vida, porque foi muito difícil. Então, eu tinha medo das pessoas, eu não queria ver ninguém.
Então, eu chegava em casa chorando, querendo morrer, querendo desistir. Tinha as tarefas de casa que eu não conseguia fazer, não sabia o significado das palavras. Lúcia e as meninas tinham que ir para o computador me ajudar a fazer essas questões. E não deixaram eu desanimar. Todo dia de manhã fazia eu ir para o curso. No seminário eu ia à força, assim. Porque os facilitadores, tudo que eles falavam, parece que estava direcionado para mim. E eu achava que eu não merecia estar ali escutando tanta coisa, que eu não precisava ser tão humilhado daquele jeito. Mas foi passando os dias, eu fui assim, me acostumando um pouco, tendo mais coragem. Nesse Empretec eu conheci o Johnny. Johnny é um veterinário que trabalhava já na Procan, que é a Associação dos Produtores de Queijo da Canastra. Eu achei o projeto, ele falou sobre o projeto do queijo, eu achei muito interessante, mas sim, pensei, nunca mais vou fazer queijo. Mas ficou na cabeça. No último dia de seminário, que você tem que conseguir, acho que na época era 30 selos, para realmente você conseguir concluir o seminário. Quando eu fiz lá meus 36 ou 38 selos, eu já saí dando pirueta na sala, eu já esqueci da coluna, e já saí tudo malucão, né? Cheguei em casa falando que nem o homem da cobra, a Lúcia assustou e vai, você pitou maconha, você tá doido? Não pitei não, viu, gente? A cabeça que ficou muito agitada e comecei a pensar em fazer coisas. E com o Empretec, eu comecei de novo a ter coragem de conversar, falar com as pessoas, de sair de casa. Um dia lá na praça, lá conversando com a irmã dela, que morava em BH na época, e eu fui falar de mim. Eu tinha e eu tenho toque. Eu contar para ela as sessões que eu fazia para me chegar até na cama para dormir. Quando ela falou para mim, você é doente, você precisa procurar um médico. E acabou que o Empretec me curou da depressão, me curou do toque, sem eu tomar uma gota de remédio. Então, eu voltei ser gente, ser pessoa, e com um ano pós o Empretec eu falei para a Lúcia, eu vou para a associação e vou voltar para a roça e vou produzir um queijo diferente. Lúcia falou, você está louco, que a gente acabou de vir para a cidade, montamos a confecção, a coisa está fluindo, eu preciso de ajuda. Com a confecção eu aprendi serigrafia, eu comprava, eu vendia, eu fazia as telas, eu revelava, eu fazia todas as pinturas, cromia, de 1, 2, 5 cores, eu conseguia já fazer tudo. E aos poucos eu fui abandonando a confecção, abandonando Lúcia, fui voltando para a roça. Tentei com algumas pessoas para ajudar, não dava certo, os queijos ficavam ruins. E de repente eu voltei para a roça de vez, fui fazer queijo de novo. Só que eu fui fazer queijo e ainda não tinha mercado. Eu vendia queijo para o queijeiro, faltava dinheiro, eu comecei a pirar de novo a cabeça. Já tinha quase 300 queijos maturados e não tinha para quem vender. Fui dando queijo de presente, fui ficando sem rumo, fazendo dívidas. E um dia, numa das reuniões da associação, eu pedi ajuda. Falei, gente, eu preciso de ajuda. Eu estou falindo, eu não consigo vender meu queijo, eu vou desistir, desse jeito eu não dou conta. Nessa reunião ninguém falou nada. Eu brinco que eu comecei de novo a decepcionar com as pessoas. Só que após a reunião, o Guilherme, o Capim, o meu padrinho, falou assim, ô Iva, amanhã eu vou na sua casa, se o seu queijo for bom, eu vou te ajudar. E realmente o Guilherme no outro dia foi lá em casa, experimentou o queijo, gostou do queijo, começou realmente a me ajudar. Ele comprava meu queijo e dava de presente para os amigos dele, para os clientes dele. Começou a caminhar a coisa. E esses queijos maturados que eu tinha, eu levei um na reunião para degustação, para o pessoal experimentar, ver se estava bom. O Paulo era o gerente executivo da Procan, e sobrou meio queijo, eu dei de presente para ele tomar uma cerveja e comer em casa. Em seguida, o Paulo me convidou para participar da Proxima, que é a feira aqui em Belo Horizonte, com o Eduardo Maia, que é o idealizador dela. Então, sim, foi a primeira feira que eu vim,
representando a associação, representando os produtores da canastra. E quando montamos o estande lá, o pessoal chegando, experimentando os queijos, Paulo falando sobre o trabalho da gente lá. Paulo tirou esse queijo maturado que ele tinha dado para ele e botou lá para degustação. E as pessoas experimentaram o queijo e ficaram apaixonadas com o sabor do queijo. E perguntaram para o Paulo, de quem é esse queijo? Paulo falou assim, é desse menino, que era eu no caso, né? E as pessoas saíram de perto do Paulo, foram para o meu lado. Eu assustei e comecei a pensar em correr. Só que eu já estava pensando melhor, lembrei que eu não conhecia Belo Horizonte. Se eu fosse correr ia ficar pior, né? E acabou que eu consegui falar um pouco do meu queijo, falar um pouco da gente. E esse dia foi o primeiro dia que a gente arrumou os primeiros clientes do nosso queijo aqui em BH, que foi do Guilherme da Roça Capital e da Laura da loja de lá. Então assim, eu voltei para casa com os olhos brilhando e vendo que realmente era aquilo que eu queria, que o meu sonho era realmente produzir queijo e o caminho era esse. Só que voltando para casa, assim, as pessoas já começaram a querer conhecer a gente. Lúcia vendeu todos os queijos maturados já para esses 2 clientes e já fizeram encomenda. No que eu voltei, que as pessoas queriam conhecer a gente, conhecer o sítio, eu falei, a gente não tinha condições de receber ninguém em casa, porque a queijaria nossa era um espaço de 2x3, não era legalizada, não tinha como receber pessoas. E a gente tinha 2 anos de prazo para fazer a construção nova. Então foi quando eu falei, aí eu e Lúcia conversamos, e a gente vai ter que fazer a queijaria, porque não tem como esperar 2 anos. E de novo eu tinha as vacas e não tinha dinheiro. Eu não podia vender as vacas para construir a queijaria. Eu de novo, mais louco dessa vez, fui para o banco de cooperativa e falei que eu precisava de um dinheiro para construir a queijaria. E dessa vez o empréstimo foi de R$100 mil. Aí que as pessoas falaram que eu estava louco, que o sítio não dava para pagar a conta, que realmente na época, se brincar, não dava. Mas eu não ouvi as pessoas e fui, peguei o dinheiro, menos de 10 dias o dinheiro já estava na minha conta. Um Pronaf com 10 anos de prazo. E peguei o dinheiro, paguei parte das dívidas que eu tinha, porque eu já tinha um bocado de dívida, e empreitei a nova queijaria. Só que o dinheiro não dava para construir a queijaria inteira. A gente construiu a parte estrutural, a banheiros, a fabricação e a maturação, ia ficar sem acabar. Na última semana da empreita, eu falei para o Guilherme, padrinho, eu vou começar a fazer o queijo na queijaria nova e depois eu termino a maturação. Ele ficou bravo comigo e falou que eu não podia fazer aquilo. Como que eu ia produzir queijo num ambiente e depois pôr um pedreiro, mexer com cimento ali? Eu falei, eu não tenho condições, não tenho dinheiro para pagar a terminar a maturação, porque logo já começa a pagar a primeira prestação do empréstimo. Ele, ô Iva, faz o orçamento do que está faltando, não deixa o pedreiro embora, não. Então, assim, eu fiz o orçamento do Guilherme, assim, pode comprar e pagar para terminar a maturação. Então, eu terminei a maturação graças ao Guilherme e paguei ele aos poucos, com queijo. Quando tinha queijo de sobra, ele levava, quando não tinha, ele esperava. E teve uma época de um mês meio difícil, que até então, nessa época, a Ângela, que é a mais velha, já estava na faculdade, que Lúcia que pagava a faculdade dela. Aquele mês a confecção não estava boa, não tinha dinheiro, e Lúcia falou, não consigo pagar a mensalidade. Eu também não tinha dinheiro. Tive que ligar para o Guilherme e falei, padrinho, eu preciso do dinheiro dos queijos de volta. Porque para um pai, para uma mãe de família, assim, eu acho que o principal que a gente mais visou é uma boa educação para o filho. E o nosso medo dela não pagar mensalidade, ela ser expulsa da faculdade, era muito grande. Então, assim, acabou que o Guilherme mandou o dinheiro de volta e ainda perguntou se precisava de mais. Aí eu falei que não precisava, era só para aquilo mesmo. Então, daí foi aquela força que deu para a gente, que começou aquela caminhada, a gente começou a ter um mercado e começaram a vir coisas novas, coisas boas começaram a acontecer. 2015 para 2016, Lúcia já estava tendo que mais ajudar lá no sítio, eu já não conseguia ajudar ela na confecção, ela tinha que me ajudar mais.
Final de 2015, ela disse, se continuar assim, eu vou fechar a confecção e voltar para a roça. Eu nunca imaginava que ela ia deixar o sonho dela, que é de costura, e voltar para a roça para viver o meu sonho. Então, acabou que isso aconteceu. Em 2016, ela voltou para o sítio. Desde então, a gente vive no sítio, vive do queijo. E acabou que isso tudo que tem acontecido, que aconteceu em 2017, o Sebrae nos escolheu como um dos 3 casos de sucesso, caso do Empretec. Foram muita divulgação que aconteceu no estado, até fora. Tinha aquelas fotos da gente em alguns lugares diferentes. As coisas começaram a fluir. De repente, veio época de chuva, veio os fungos. Foi uma outra briga que eu vou deixar para a Lúcia falar mais sobre os queijos. Mas eu quero dizer assim que o queijo, a nossa história, o Empretec me tornou uma outra pessoa. Ficou o Ivair antes e depois do Empretec. O Empretec transformou a minha vida como pessoa e como um empreendedor. Hoje a gente tem uma empresa, não tem mais uma roça. Então, assim, não tem, já nem sei mais o que falar e agradecer do que tem acontecido. Às vezes eu me belisco para ver se é real o que está acontecendo, sabe? Que é tanta coisa que tem acontecido, mas o principal disso tudo é que tudo isso que aconteceu, Lúcia me aguentar por vários anos com depressão, com dificuldade financeira, não me abandonou, mas o Empretec me tornou outra pessoa, nos uniu como família. A gente é mais família depois do Empretec com o queijo do que antes. E é muito gratificante estar aqui e poder falar um pouquinho da minha história e vocês terem essa paciência. Eu acho que eu queria só agradecer vocês e passar para a Lúcia a sequência aqui, que eu estou me perdendo já. Obrigado. Eu vou ficar sentada. Eu acho que a gente fica no mesmo nível. Então, o seminário me trouxe ele de volta. E quando eu deixei a confecção e fui embora para o sítio, eu me propus a buscar, né, aprender realmente produzir o queijo, porque a gente vem de famílias, avós, pais que produziam, mas você precisa entender um pouco melhor o que você está produzindo quando você quer qualidade. Então, realmente eu me joguei nesse mundo. E a partir daí, a gente começou a buscar conhecimento, né? Porque tudo que você vai fazer com qualidade, primeiramente a gente precisa entender o que você está produzindo. Então, assim, foram cursos, estudos, consultorias, e para a gente cada vez mais melhorar o que a gente estava fazendo. Então, muitas vezes a gente era chamado de loucos. Obrigada. Eu estou um pouco rouca, gente. A fumaça lá no sítio está muito forte. Obrigada. E aí, muita gente chamava a gente de loucos porque você vai pagar uma consultoria de uma pessoa que não sabe do que você está falando, queijo artesanal, ninguém tem nada escrito, nada pronto. Bom, mas a gente pode aprender todo mundo junto, né? Porque até então, tudo que se tinha em livros eram de leite, queijos de leite pasteurizado. Então, assim, cursos que eu comecei a fazer era de queijo pasteurizado, mas a gente ia pegando um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro, alguma técnica um pouquinho diferente, e isso vai enriquecendo, né? A gente vai tirando as pequenas partes que ajuda e vai melhorando a produção. 2017, que o nosso queijo já estava, né, completamente mofado depois que o Ivaí brigou um pouco para não deixar, e
A gente tinha um mercado que era o queijo amarelo e o queijo mudou de repente, de uma hora para outra, e o nosso mercado era aqui em Belo Horizonte, só que mineiro é preocupado, né? Difícil de entender e aceitar coisas novas. Então, nosso mercado fechou de uma semana para outra praticamente. E mesmo com aquela busca, com aquele entendimento que o fungo poderia ser coisa boa, que o queijo ia ficar bom, nenhum mineiro quis comprar mais o nosso queijo. Era o fungo branco. E aí nós tivemos que correr atrás de um outro mercado. Foi quando a gente conseguiu colocar o queijo em São Paulo, e daí para frente não parou mais. BH só voltou a comprar o nosso queijo a partir de 2019, quando a gente teve a primeira premiação na França. E eu acho que foi muito de curiosidade, porque que queijo é esse que ganhou uma medalha tão importante que ninguém conhece? Não conhecia aqui, né? Mas São Paulo, Rio e vários outros estados já consumiam o nosso queijo. Hoje a gente já tem, né, o mercado, graças a Deus, no Brasil inteiro. Mas não é só maravilhas esse mercado, porque até então, o Elmer sabe muito bem disso, o queijo com fungos não era regulamentado. E de alguma forma, né, por mais que a gente tivesse uma inspeção, o nosso queijo era clandestino. A gente ia Brasil inteiro, mas sem ser um queijo legal. Isso sempre nos incomodou. E a gente buscando sempre ter um bom produto, mas que esse produto pudesse viajar com passe livre, né? E graças a Deus, a partir de um tempo para cá, a gente conseguiu, né, parcerias com FAENG, com universidades que pesquisou muito esse fungo e que trouxe segurança para esse queijo, que hoje é regulamentado. Graças a Deus, hoje a gente produz um queijo com fungos naturais e ele pode viajar o Brasil inteiro sem problema nenhum. Essas pesquisas traz uma segurança muito grande e prova que a gente é capaz, sim, de produzir um queijo com segurança alimentar, com fungos benéficos, que muita gente ainda hoje torce o nariz quando vê um queijo com fungo, naturalmente, né? Porque o do laticínio, aquele que normalmente está no supermercado, está tudo certo. Mas quando vem um queijo de leite cru, natural, lá feito na propriedade, que ele não tem uma uniformidade, eles acham que pode ter alguma coisa errada ali. Mas da forma que a gente propõe, da forma que a gente faz, né, seguindo todas as exigências de legislação, a gente produz sim um queijo de qualidade. Então, assim, não é uma luta fácil. Produzir queijo de leite cru é um desafio todos os dias, porque a gente precisa ter desde a sanidade do rebanho, todo o rebanho vacinado, examinado, a análise do leite, do queijo, da água, né, das pessoas que estão manipulando, a produção, a queijaria tem que ser adequada. Então, isso é trabalhoso. E o queijo é bom, é fácil, tudo tranquilo, bonitinho. Não, o queijo dá problema, sim, e às vezes a gente nem sabe por quê. Porque você faz todo dia da mesma forma, mas como ele é um leite cru, você nunca sabe o resultado, na verdade. A gente torce todo dia para dar certo, mas às vezes acontece de dar errado. Por quê? Pode ter sido uma mastite que a gente não conseguiu detectar na hora da ordenha. Pode ter sido
algum problema na tubulação da ordenha que não foi bem higienizada, pode ter sido alguma coisa dentro da queijaria também, água, enfim. A gente lida com muitas variáveis que pode vir a dar problema no queijo, e tem perdas sim. Essa parte das perdas, que a gente descarta produtos, que não tem como ir para maturação e não mandamos para o cliente, é uma parte que fica escondida e ninguém vê. E às vezes as pessoas falam assim, mas esse queijo é muito caro. Sim, esse queijo é valorizado porque a gente tem todo um processo por trás que tem custo, né? E a gente não tem nenhum subsídio, não tem nada que ajude esse valor desse queijo ficar menor. Infelizmente, a gente gostaria muito que esse queijo fosse um queijo que abrangesse um número maior de consumidores. Ia ser muito legal isso. Mas, infelizmente, no Brasil que a gente vive, não dá. Então, assim, eu quero agradecer muito ao Elmer, ao Léo, pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer vocês por estarem aqui e convidarem para conhecer a canastra, para conhecer os produtores. É uma imersão muito legal. Cada produtor tem um queijo com sabor, com textura diferente, uma maneira diferente de produzir, apesar da gente achar que o resultado é sempre igual, não é. Então, assim, esse espaço, essa troca é muito interessante para nós produtores, principalmente os pequenos, que dependem realmente de vocês consumidores para sobreviver. Porque hoje, graças a Deus, a gente pode falar que sobrevive do queijo, que em um período muito curto isso aconteceu. Pensar que há 10 anos atrás, a gente não imaginava que poderíamos estar onde estamos hoje. Então, assim, a gente só tem a agradecer aos nossos consumidores, a todo mundo que vai para a canastra, que deixa lá, né, uma contribuição com todos os produtores, com as cidades, né, que somos 8 municípios. Então, tudo isso é muito importante para nós pequenos produtores, tá? A gente fica super feliz de estar aqui hoje e quero convidar vocês também que dia 13 e 14 a gente vai estar também no evento de queijo, que vai ser no Museu da Gerdau, vai ser aberto ao público e vocês tiverem a oportunidade, vá lá visitar. A gente está num projeto aí de divulgação também, o Elmer, não sei se você sabe, mas a gente está fazendo uma brincadeira com os queijos maiores. A gente trouxe um queijo para expor lá, que ele tem uma média de uns 32 quilos. É um queijo canastra, não é o maior já produzido, porque a gente produziu um de 36 quilos, que foi cortado na Praça da Savassi em maio, e foi muito legal. E é uma brincadeira para divulgação mesmo e para mostrar a diversidade de outras regiões também. O que a gente cortou foi 11 meses. E esse que a gente trouxe para expor está com 3 meses. Quanto tempo vocês maturam? Normalmente, eles são maturados entre 17 e 30 dias, depende da demanda. Todos pegam o fungo que tem na região? Todos pegam o fungo que está lá na nossa queijaria. Sim. Normal, tudo natural. Ele apareceu do nada. Ele abençoou a gente, porque depois que o fungo apareceu, a gente mudou completamente. Foi uma mudança de vida, né? De queijo e de vida. Foi muito legal. Muito obrigada. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui no INHAC, né? No Centro de Referência do Queijo, no INHAC, um prédio que tem meu nome na porta, que foi um grande presente da vida para mim, poder participar disso. Ainda não participo tanto quanto eu queria, acho que estamos só começando, mas é um projeto lindíssimo, então eu queria agradecer inicialmente a Sara. Obrigado, Sara, por tudo. A Sara... ela dá nó em gota d'água essa aí. Gente, eu já contei minha história de vida 1 milhão de vezes.
Eu vou contar de novo, mas eu vou contar um pouco diferente dessa vez. Eu vou usar um caminho para vocês entenderem, principalmente para os nossos alunos entenderem como aconteceu de eu chegar onde eu cheguei, como foi meu caminho, como eu encarei as dificuldades na minha vida que acontecem. Não foi um mar de rosas. Para chegar longe, geralmente o caminho é difícil. Quando uma pessoa vai muito longe, geralmente é porque ela teve bastante dificuldade e ela superou muita dificuldade. E foram 4 momentos da minha vida que eu tive dificuldades muito grandes, alguns revés, algumas rejeições muito importantes que eu sofri na minha vida. E me marcaram muito profundamente essas rejeições, muito mesmo assim. Tanto que mudaram completamente a minha cabeça e a forma que eu agi a partir disso. Foram assim, divisores de água na minha vida. Foram 4 que eu posso classificar profissionalmente que me mudaram muito. 2 dentro da cozinha, ou só um, não lembro. Eu anotei a sequência aqui e vou contar para vocês. Mas eu acho que assim, quando uma coisa muito dura acontece com a gente na vida, a gente tem 2 possibilidades de reação. Uma é o vitimismo, né? É você colocar culpado em alguém, sentir vítima e deixar acontecer e ficar resmungando e tal. E a outra é você usar toda a raiva que aquilo te gerou, porque ela pode ser uma força também, né? A agressividade pode ser uma força também. E a raiva para poder ter energia e força para poder mostrar para aquela pessoa ou para aquela situação que na verdade não é exatamente aquilo, que você é muito mais do que se esperava de você. Eu vou começar contando, eu vou seguir porque senão eu falo 1 hora e eu não falo nem 1/10. Eu vou começar então com o início da minha vida. Então, minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. Eu fui morar na casa do meu avô e da minha avó, junto com a minha mãe. Meu pai estava assim, um problema também financeiro bem ruim, não tinha muita grana. A gente foi morar na casa da minha avó, minha mãe não tinha como sustentar a gente. E aí, vovô é uma figura, assim. Ele está vivo até hoje, Márcio Paixão, e é a grande referência da minha vida toda. O vovô que me ensinou a cozinhar, sempre falo dele. É uma pessoa que assim, um coração do tamanho do mundo. E a casa deles era assim, o centro da casa era a cozinha, sabe? E o vovô, ele é cientista, pesquisador, químico, e aí ele trabalhava na mineração e tal, mas no fim de semana ele ficava o fim de semana inteiro enfiado na cozinha inventando coisa esquisita. E eu ficava com ele o tempo todo, porque era um amor tão forte, tão grande, avô e neto, que eu ficava com ele. Aí ele viajava pela empresa e trazia equipamentos e ingredientes e a gente ficava fazendo massa na extrusora, pendurava macarrão na casa inteira e fazia teste. Ele comprava fazão para a gente fazer, que ele tinha comido um fazão numa viagem que ele fez pela companhia na França, né? Ninguém tinha ouvido falar. E aí ele pendurava pelo pescoço o fazão para o fazão cair e até ele apodrecer e cair, que é a forma francesa de fazer. A gente ficava testando, era muito teste, sabe? E uma coisa muito importante que ele fez nesse início da minha vida foi me dar tudo para eu provar. E eu gostava de tudo. Eu acho que eu fui exposto muito cedo, foi um momento muito importante da minha vida, eu fui exposto muito cedo a muitos sabores diferentes. E esses sabores moldaram a minha cabeça, sabe? Eu gostava de tudo. Assim, eu com 8 anos de idade comia pimenta que adulto não conseguia. Então, os sabores eram importantes. E eu percebia a importância da comida também. Porque às vezes quando eu comia uma coisa estranha, os adultos falavam, nossa, ele come. Então eu via que eu era importante por isso, sabe? Então eu entendi que comida era importante, era um tipo de poder também, sabe? Então minha vida inteira eu carreguei isso, junto com essa alegria toda que eu tinha em casa, na família e tal. Apesar disso, eu era um aluno meio ruim na escola, sabe? Eu era desatento, meio hiperativo, sem foco. Eu estudava numa escola muito difícil, era uma escola que minha mãe inventou de me colocar, não tinha muita condição de pagar a escola, a gente era assim, o povo tinha menos dinheiro na escola, então se vivia com mensalidade atrasada 6 meses, e era uma escola que tinha um monte de riquinho, e eu sofria bullying, era deixado de lado, era difícil, então eu era meio isolado e tal, e tirava notas ruins, né? E era meio bagunceiro também, meio hiperativo, e aquela família fala, esse menino não tem jeito, né? O Léo é um menino complicado, ele não tem muito jeito na vida mesmo, meu Deus do céu, mas também esse menino, o pai, a mãe, só fica brigando, aquele negócio todo, e aí eu ficava, né, tirava muito nota ruim,
E aí até chegar, e a minha mãe sempre estudando comigo, me batendo, menina, aquele negócio todo, nossa, dava muito trabalho para minha mãe, até ela desistir de estudar comigo, e no segundo ano do ensino médio, eu tomei bomba. Aí, aquela comoção, a menina tomou bomba, não sei o que, não podia tomar bomba, aí mudei de escola, porque fazer um especial na outra escola, não sei o que, me botaram na outra escola para poder fazer o terceiro ano junto com o segundo, tomei bomba de novo. Aí eles voltaram para a escola anterior, e assim, eu estava um pouquinho mais, né, um pouquinho com a cabeça um pouquinho melhor, assim, passei de ano, pelo menos, e era época de vestibular. E aí, eu comecei a andar com uns amigos, assim, bacanas e tal, era uma turma muito legal, eu não tinha ideia do que eu queria fazer da vida, não tinha noção, fiz um teste vocacional, que na minha época era muito limitado, eu acho, sabe, exame vocacional, na época era vestibular, né, e aí no meu teste vocacional deu artes, né, como é que eu vou viver disso na minha família, meu Deus, né, que desespero, menino tem que trabalhar, tem que dar um jeito de estudar alguma coisa, né, tem que ser médico, engenheiro, não sei o que, senão vai viver dependendo da gente, aquele desespero todo. E aí eu comecei a andar com uns amigos muito legais, que a gente jogava RPG, era uma turma meio nerd, e aí a gente não sabia muito o que ia fazer da vida, ninguém sabia muito o que ia fazer da vida, eram 4 amigos. E aí um dia a gente decidiu que a gente ia fazer medicina, porque a gente queria ir para a Cruz Vermelha e, tipo, viver ajudando os outros, fazendo aventuras, assim, sabe? E aí nós fizemos um pacto, nós 4, nós vamos fazer medicina, então vamos. Mas, pô, medicina tem que estudar, né? Então vamos estudar, vamos fazer medicina. Mas, assim, continuei do mesmo jeito que eu era, né? E fiz o terceiro ano, passei raspando, arrastando ali, e o meu melhor amigo era o Pedro, assim, ele era um pouco melhor na escola, tal, ele era mais novo que eu, ele não tinha tomado bomba, né? E aí, ele tinha uma família que eu convivia muito na família dele, que a gente morava em Nova Lima, então eu dormia fim de semana na casa dele, a gente ficava muito junto, assim, sabe? E aí ele acabou que no final do ano ele passou num vestibular de uma faculdade do interior, e aí eles estavam todos comemorando, tal, sabe? E a irmã dele estudava enfermagem, era um negócio assim, sabe? E eu, assim, estava determinado, vou fazer medicina que vem, eu vou estudar para esse vestibular, mas daquele jeito mesmo, assim, sabe? E aí a primeira coisa que aconteceu foi um dia que eu lembro claramente disso, assim, eu estava na casa dele, e a mãe dele era uma pessoa muito dura, sabe, que eu já convivia muito, então ela já era igual uma tia minha, sabe, aquela tia brava, assim, e ela sabia que eu era meio malandro, tal, não era muito de estudo, às vezes não queria que eu ficasse andando com o filho, porque, né, era meio ruim de levar o menino para fazer bagunça e tal. E eles estavam fazendo um brinde, todo mundo, né, que está da área de saúde passou, não sei o quê. Aí o pai, que é muito gente boa, o pai dele falou, não, pois é, a Mariana, o Pedro e o Léo também, né, que vai fazer tal, medicina. Aí ela falou, Léo não. O Léo não passou em nada. O brinde é para os 2 que passaram. Aí eu pensei, né, falei, ai meu Deus, nossa, ficou aquele clima, né, aquele negócio, né? E ele passou em Barbacena, a faculdade paga, era difícil também, um negócio assim, sabe? E eu assim falei, eu vou mostrar para essa velha aí que é a verdade. Mostrei. No ano seguinte, eu estudava. Esse dia minha ficha caiu. Sabe quando a sua ficha cai? Você fala, velho, se você não fizer alguma coisa, você vai ser esse cara o resto da sua vida. Entendeu? Que não é. Então você tem que ser. E eu não gosto de fazer as coisas no meio termo, não. Falei, agora eu vou estudar, então eu vou estudar. E eu, obsessivo, assim, criava um cronograma de estudo com 15 minutos de interrupção entre uma matéria e a outra que eu estudava em casa. Eu estudava 12, 14 horas por dia em casa. Aprendi toda a matéria da escola que eu nunca tinha visto, né? Em um ano, porque eu nunca tinha visto matéria da escola. Mas eu estudava o dia inteiro, Minha mãe começou a ajoelhar no milho, né? Porque, assim, eu sumi, não fazia nada, não saí de casa, não saí nenhum dia de casa, não fui nenhum dia no cinema, eu só estudava. E aí eu consegui fazer uns cursinhos. Meu avô pagava era separado, assim, fazia 4 de matéria específica. Aí o meu padrasto pagava outro, minha mãe arrumava dinheiro para pagar outro, não sei o quê. E aí, depois de 3 meses, eu estava tão afiado que eu comecei a tirar primeiro lugar nos simulados e eu ganhava bolsa nos cursinhos, porque eu tirava primeiro lugar nos simulados todos. Eu falei, né? Até que eu não sou tão ruim igual eu achava, né? Eu tão vagabundo assim. E aí, no meio do ano, eu fiz um vestibular para testar, eu não ia ter condição de pagar a faculdade, que era para a faculdade pagar, essa de Barbacena. E aí eu passei, assim, em terceiro lugar, no meio do ano. Eu falei, não, então fim do ano. Aí estudei. E no fim do ano, fiz vestibular.
E passei em todas as faculdades. Passei entre os primeiros lugares no UFMG em medicina e tal, fiquei todo feliz, né? Falei, E aí entrei na faculdade todo, né, animado, né, aquele negócio, medicina, né, fazer uma coisa pelo outro, né, o bem, um negócio, né, aquela coisa linda, né, eu tinha aquela coisa na minha cabeça, assim, né, e tal. E dentro da faculdade eu tive uma decepção muito grande, assim, sabe? Muito grande mesmo. A competição era uma coisa ruim, sabe? Não era uma coisa saudável. Era completamente mercantilizada, o povo só pensava no que ia fazer de dinheiro, com qual especialidade que fizesse, ninguém estava nem aí. Então, assim, eu tenho grandes amigos da faculdade? Tenho, mas o que era muito diferente da minha expectativa. Eu acho que eu criei expectativas muito grandes em relação a isso, e era muito, muito, muito diferente da minha expectativa, sabe? Tanto que, com os 2 anos de faculdade, eu já comecei, vou largar, não aguento essa faculdade, é muito chata, não gosto disso, não sei o quê. E assim, né? Passei em medicina federal, minha família falou, pronto. Graças a Deus, o menino vagabundo agora tem jeito na vida. Ele não vai mais, né, ficar dando prejuízo pra gente pro resto da vida, nós vamos ter que ficar sustentando esse menino. Virou medo. Aí virei orgulho da família, né? O menino que era, não, eu virei orgulho, medicina federal. E aí meus primos tudo tentaram passar, nenhum passou. Aí veio mais orgulho ainda e tal, né? E aí, enfim... Mas eu não estava muito feliz, sabe, na faculdade. Não era exatamente o que eu queria. Não existia possibilidade vocacional, na época que eu fiz vestibular, de ser um cozinheiro profissional, porque a cozinha, a culinária, não era uma matéria que era ensinada de forma técnica, em escolas, né, em cursos superiores. Né? Cozinha era aprendida dentro da cozinha. Né? Você era cozinheiro porque você ia lá lavar prato e tal. Então, assim, apesar de eu gostar muito de cozinhar, era um hobby. Eu continuei cozinhando a vida inteira, com meu avô, inclusive, a vida inteira, na faculdade também. Mas, para o meio da faculdade para frente, começou a aparecer programa de televisão, revista com prêmio, né, chefe premiado isso, chefe aquilo, programa de televisão com os chefes. Eu falei, cara, isso é um negócio que existe, né? O cara vai ser chefe de cozinha. É uma profissão. É legal. Aí eu comecei a me interessar muito, e aí, ficava viajando, vendo os negócios, pensava em comprar muito livro de cozinha, ler e tal. Aí meu avô, né, vamos cozinhar, inventava cozinhar coisas malucas. No final da faculdade eu falei, não, eu quero testar como é que é um restaurante. Alô? Eu gosto tanto de restaurante, assim, eu queria testar, assim. E aí eu fui trabalhar, fui fazer estágio. Fui para a porta do Tastevan, né? Falei, Rodrigo, né, queria fazer um estágio, né, eu estudo medicina. Aí, tipo assim, como assim, né? E aí voltei lá 1 ano, assim, tipo, semanalmente. Até ele falou, menino, entra, então faz o estágio. Pelo amor de Deus, que coisa. E aí a primeira noite da cozinha, nunca mais na minha vida inteira esqueci. O que eu senti quando eu entrei numa cozinha, Primeiro que eu entrei na cozinha, estava a Giovana lá descascando uns pimentão, ela lavava prato lá no Tastevan. Ela era lavação de prato mesmo e tal. Contando, ela foi lá, me recebeu na cozinha, na área de lavação, me botou para cortar uns pimentão, picar uns negócios, e eu já era muito bom com a faca, que eu treinava muito em casa e tal. E a história, jogando lá pro fundo, pro final, a Giovana hoje é uma das nossas garçonetes do Gluton, desde a abertura também, sabe? Foi um momento muito bonito que ela veio trabalhar com a gente, e ela é ótima, é uma das pessoas que o povo mais gosta. Mas enfim, ela foi a primeira pessoa que me recebeu, então eu vivo lembrando disso para ela. Eu fui seu estagiário quando a gente começou. A Jojo é muito demais. E quando eu fui para o serviço e começou a acontecer o serviço de cozinha, o clima e a adrenalina e a correria e aquela coisa que acontecia ali dentro foi uma coisa que me deixou completamente extasiado. Eu fiquei louco com aquilo. Eu não podia viver sem aquilo mais. Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Era maravilhoso demais aqui, era uma loucura, cara, aquela panela quente, grelha aqui, joga no forno, grita para lá, grita para cá, e era assim, primeiro dia que eu vi parecia uma loucura, né, e eu fui fazendo muito esforço para entender o balé que acontecia ali. Enfim, aquilo foi sensacional, amei, mas continuei na medicina, formei, não sabia o que eu ia fazer de residência, fui trabalhar para juntar uma grana enquanto eu decidia a minha cabeça, casei com a Thaís, que é minha namorada desde o primeiro período da faculdade de medicina. E aí, hoje a gente tem 2 filhos, já tão grandes, né? São tão pequenos mais. Mas formei, então, fui trabalhar, mas comecei a fazer eventos fim de semana, mais estágio em outros restaurantes também. E aí a minha vida, assim, eu ficava semana trabalhando posto de saúde, João 23, plantão, ia para o interior, dava plantão, não sei o quê, aquele plantão você sutura, faz um parto, cura pressão alta, não sei o quê. E aí
juntando uma grana, sem saber o que fazia. E fim de semana eu fazia evento. E aí eu ficava a semana inteira preparando para fazer os eventos de fim de semana. Eu amava isso. Assim, era coisa que eu... Né, programando tudo e tal. E resmungando, né? O que eu fazia basicamente era isso. E reclamar da profissão de medicina que eu odiava. E aí um dia a Thaís falou, eu não aguento mais isso falar na minha cabeça. Tenta, você tem que tentar, cara. Você gosta demais disso. Eu falei, como assim? Como é que eu vou tentar? Não. Eu olhei os cursos, eu não quero ir para a França. Então a base da cozinha francesa eu gosto muito, não sei o quê. Então tá, vamos para lá, como é que é? Eu olhei valor, não sei o quê, lá fui falar com a minha família, né? Gente, então, eu queria ir para a França fazer um curso de cozinha. Você tá louco? Você vai virar vagabundo de novo? Aí eu falei, assim, eu queria tentar. Não vão te ajudar em nada, ninguém vai te ajudar em nada. Agora vocês não precisam de me ajudar, agora eu consigo juntar dinheiro. Aí eu trabalhei 2 anos, juntei o dinheiro e fizemos a malinha, entregamos tudo que a gente tinha aqui e fomos para Paris. Eu e a Thaís do meu lado, a Thaís nem tinha o que fazer lá, ela foi lá para ficar 1 ano me ajudando. Ela terminou residência de pediatria aqui, que ela queria ser pediatra, e aí acabou a residência e a gente foi. Já matriculado na Ferrandi, a escola que eu estudei. E aí, cara, eu cheguei lá e, assim, com 1 mês de curso, assim, eu vi que realmente eu podia ser bom em alguma coisa, porque eu era muito medíocre como médico, cara. Muito, assim, sabe? Eu era péssimo. Eu era bom com os clientes, eles gostavam de mim, batiam os papos e tal. Mas, assim, eu não era, o cara nunca ia me destacar, nunca. Menor possibilidade de eu me destacar. Só que na cozinha, cara, eu me encaixo igual uma peça de Lego ali, sabe? Então, eu era bom, eu fazia, eu gostava, eu era rápido. E aí eu comecei a crescer muito, assim, na cabeça do professor e tal. Eu esqueci de falar da segunda parte, do segundo negócio. Tá vendo? Eu falei que eu vou voltar lá no cursinho, então. O segundo momento foi... Eu estava no cursinho, quando eu estava... Aquele que eu contei, que eu ganhei umas bolsas, tal, não sei o que e tal. E aí eu comecei a achar que eu era bom, né? E o excesso de confiança é o grande risco, cara. Tanta besteira que eu já fiz confiando demais. Hoje eu não confio zero, assim. Eu provo tudo que eu vou colocar no prato, tudo que eu faço, eu olho, confiro, repito, ainda erro, mas aí menos. E aí eu estava assim, aí chegava a prova de simular, de matemática, eu não fazia conta, mas eu queria fazer tudo de cabeça. Eu fazia as contas de cabeça, só anotava as respostas, entregava a prova e saía antes de todo mundo, bem antes de todo mundo. Assim, achando o cara, né? Aí o professor de matemática me chamou no canto um dia, essa foi a segunda vez que aconteceu isso, falou, você tá achando que você é foda? Olha só a prova aqui, ó. Isso aqui você errou. E você errou porque você acha que você é foda, porque você acha que você não precisa de revisar. Aquela menina que tá fazendo a prova ali, que vai entregar meia hora depois de você, vai acertar tudo, e você errou. Errou porque você se acha, porque você não estuda o tanto que você devia estudar. E aí me descascou, cara. Eu derreti esse dia. Foi aí que estava mais ou menos perto do meio do ano que eu comecei a estudar mesmo para o vestibular de um jeito que realmente me fez passar. O cara falou assim, você não é o que você acha que você é. E se você continuar confiando assim em você, você vai se ferrar. Não confia. E eu ouvi ele, ao invés de falar, esse cara é um babaca, eu falei, não, esse cara tem razão, cara. Nunca mais eu fiz uma prova sem escrever, sem anotar todos os cálculos, sem nada. E isso, assim, mudou minha vida. Mudou mesmo, assim, sabe? Não foi raiva que eu senti dele, mas assim, ele me deu um sacode tão forte que eu falei, eu tenho que mudar minha atitude. Eu não posso confiar tanto assim em mim. Porque eu conseguia fazer bem? Eu conseguia. Mas isso que ia me fazer errar. Enfim. E aí, de novo, lá na França eu estava me achando já no curso, eu era bom, o professor me amava, tá? Eu falei, eu queria fazer estágio no Pierre Garnier, que era um restaurante 3 estrelas Michelin, que era o mais ranqueado na França, nos 50 melhores do mundo. Não, esse restaurante é muito ruim, é difícil. Não, eu quero, tá bom. Vai lá fazer um teste, me mandou fazer um teste. Fui lá, fiquei um dia inteiro tirando a pele de nozes. A gente tirou pele de nozes alguma vez na vida? Não é a casca, é a pele. Você tira a casca, você ferve ela, pega uma agulha e tira a pele da noz. Eu fiquei um dia inteiro, de 8 da manhã à meia-noite, com um intervalo de 2 horas depois do almoço, tirando pele de nozes e limpando o chão de cozinha e tal. Aí, beleza, acho que eles me aceitaram, falaram, não, beleza, pode vir fazer estágio. Não matou ninguém aqui dentro, não derrubou um trem muito caro, tal, tá tudo certo. Né? Devia ser isso, porque eu tirei só pele de noz. E aí, o pior de tudo, que me deixava mais louco, é que o cara pegava a noz que eu tinha tirado da pele e picava ela. Então, assim,
Se ela quebrasse, eu tinha que jogar fora. Eu não podia manter a nossa quebrada junto com o negócio. Por que eu tinha que jogar fora se ele ia picar ela? Até hoje eu não entendi isso. Mas eu fui pra lá me achando, falei, não, o cara me aceitou, esse restaurante é o mais foda, não sei o quê. Beleza, cheguei lá, no restaurante. Assim, ninguém olhava pra minha cara. Me colocar na cozinha do porão, no andar de baixo, normal. E eu, tipo, não sabia o que fazer, não entendia muito bem a língua, e eu tinha medo de fazer qualquer coisa, e eu não tinha iniciativa, sabe? Assim, eles mandavam fazer uma coisa, eu fazia. Aí depois acabava o negócio, falava, agora você lava o chão da cozinha todo, eu lavo o chão do negócio todo, e aí, tipo assim, na hora do serviço, que era a hora mais legal, eles me colocavam para ficar lavando. Eu lavava, depois subia, quando acabava o serviço, lavava lá em cima também e tal. E assim, eu fazia isso todo dia. Depois de 3 semanas me chamaram e falaram, você é ruim, você não presta para ficar aqui não. Você está arrastando o pé e você tem que ir embora. Vou deixar você ficar mais uma semana aqui. Eu falei, pô, mas eles não estão nem vendo eu lavar o negócio. Como é que eles me mandaram embora, né? Eu falei, nossa, eu sou tão ruim assim, né? Aquela hora você fala, eu achava, né? Mas é porque eu achava que aquilo era pouco para mim, entendeu? Eu achava que lavar chão, né? Na minha cabeça, assim, formei em medicina, depois estudei, né? Cara, eles não estão nem aí para quem que eu sou, por que eu for. Zero. Por ser bom, não ser bom na escola, zero. Eles mandaram eu fazer um negócio, eu fiz mal feito. Tchau, rua. Eu falei, nossa, eu chamei um cara que nem francês, não conversava muito comigo. Eles me achavam meio preguiçoso, brasileiro e tal. E aí eu chamei um amigo australiano que trabalhava lá, falava, cara, o que eu faço? Eu quero ficar aqui, eu quero aprender. Aí o cara falou, Léo, sua atitude é ruim. Você tem que mudar de atitude. Você tem que mostrar para os caras como é que faz. Faz tudo correndo, tudo forte. Você vê como é... Lá na França, esses caras, tipo, é tudo muito... Na lavar a cozinha, os caras jogam um balde, puxa com o... É isso, assim, eles são muito, muito intensos. Muito, muito intensos mesmo. Tudo é a atitude, a forma que você se comunica de forma não verbal lá dentro da cozinha. Como você se porta dentro da cozinha. Hoje eu entendo claramente isso, porque tem hora que eu vejo um estagiário ou um cozinheiro andando, me arrastando o pé e tal, não sei o quê. Deixa ele lá. Agora, tem um que quer fazer, pega, pede para fazer, faz rápido, pede outra coisa, tal. Tipo, é outra pessoa. Aí eu quero esse cara. Fico ele para mim, entendeu? E eu aprendi como ser. Virei um cara ligado no 380 volts, corria para lá, corria para cá, tudo que eles mandavam eu fazer igual um louco. Passou uma semana, eles me chamaram e falaram, você melhorou, pode ficar então. Essa foi a terceira coisa que aconteceu comigo. Realmente isso foi uma coisa muito importante para mim. Eu era um cara antes que tinha um pouco hesitava antes de fazer as coisas, tinha um pouco de medo, cuidado. E depois eu virei um cara extremamente agressivo com o ambiente, entendeu? Na hora de fazer um negócio eu fazia com intensidade. E eles gostavam de ver isso. Na França é muito intenso, aqui um pouco menos. Depois eu tive que desaprender um pouco, porque quando a gente chega no Brasil, se você fica assim, o povo fica com medo de você também. Daqui a pouco obrigado, querido. Mas enfim, saí de lá para outro estágio, depois que eu acabei lá, que era um 2 estrelas Michelin, do Robuchon. E assim, cheguei lá igual Tasmania, né? Louco na cozinha, correndo para cima e para baixo. E assim, comecei trabalhando no Garde-Manger, 2 semanas me mandaram para a Praça da Carne como estagiário. E demorava, eu fui rápido. Aí depois fiquei lá trabalhando na Praça da Carne. O cara que era da Praça da Carne, o chefe de cozinha, o chefe de partida, foi deportado, que era um japonês. Eles me colocaram no lugar, falaram, você quer colocar o estagiário? Eu falei, já sabe fazer a praça inteira. Primeiro dia que eles me colocaram na Praça da Carne, eu queria tanto que eu cheguei e o cara me mostrou como é que era o serviço. O chefe lá marchava em francês, quase incompreensível, e eu tinha que pegar tudo que ele falava e subir tudo para cima da bancada ali para o cozinheiro cozinhar. E eu tinha que temperar tudo, deixar tudo pronto. Era um processo de aprendizado, assim. Você vai demorar umas 2 semanas para aprender isso. Até a localização de onde as coisas estão dentro da geladeira, tudo. Eu voltei no metrô para casa e desenhei todas as portas de geladeira. Eram 4 portas de geladeira que tinha na praça e tinha uma câmara de refrigeração só da carne. Lá dentro eu tirei foto da câmara inteira e desenhei, anotei tudo o que era, peguei o cardápio, marcha por marcha, e fiz um esquema com localização na geladeira de cada marcha que o chefe fizesse. E passei a noite decorando isso. Dormi umas 2 horas essa noite. No dia seguinte eu cheguei no serviço, o chefe marchava, eu pegava. Ele marchava, eu pegava.
Ele marchava, eu pegava. Aí teve uma hora que o cara falou, o que está acontecendo? Você estava aqui escondido? Eu falei, não, aqui, eu fiz esse esquema aqui, não sei o quê. Os caras ficaram loucos. É isso, você tem que dar muito mais do que se espera de você. Muito mais, muito mais. Se você fizer o mínimo, nem comento. Se você fizer o que esperam de você, é muito pouco ainda. É muito pouco. Você tem que dar muito mais do que esperam de você. E aí fiquei lá um tempo e tal. Aí, isso foi bom porque eu já estava com aquela atitude, assim, eu já tinha tomado a sentada que eu precisava, então assim, eu estava esperto, soltando faísca. Então eu fui para a Praça do Peixe, Guarnição, tudo que eu queria. Teve uma situação muito boa na Guarnição, que eu estava atolado, lógico, eu errava pra caramba, né? Só que eu tinha uma atitude boa. O negócio não é você não errar, você erra. E o erro te faz aprender. Você ficar errando a mesma coisa toda vez não tem jeito, né? Mas assim, eu errava, mas eu tinha uma atitude muito boa de querer fazer, de querer aprender e tal. E uma vez a gente estava coordenando uma marcha, eu fiz um fricassê de fava verde e coloquei, e a gente montava as partes na praça e deixava lá no passe. O passe é aquele balcão que fica o chefe, que ele entrega para o garçom. E eu fui, botei a fava lá, só que eu fiz uma a mais, eu acho, eu estava me nadando e tal. E aí o chefe mandou, aí a próxima que eu ia fazer estava na minha praça. Só que aí o cozinheiro mandou o prato e essa fava antiga estava lá com a nata em cima. E o restaurante 2 estrelas Michelin, do chefe mais estrelado do mundo, o Robuchon, nessa época tinha 36 estrelas Michelin pelo mundo. Aí o chefe só olhou assim, na hora que ele estava colocando na bandeja do garçom, olhou aquela fava com aquela nata em cima, assim, velha, enfiou o dedo dentro dela, assim, ela estava morna. Ele só olhou para mim assim, me xingou em francês e jogou o trem em mim. Assim. Eu esquivei, ela explodiu na parede, eu já cheguei com a outra na hora dele. Ele me xingou, eu fui lá, limpei. O mesmo, eu fiquei branco, nossa senhora. Os gritos tem hora que a gente sai do corpo, cara, é muito doido. O cara chegava na minha cara e começava a gritar comigo, eu senti que eu tava aqui, ó. Coisa estranha, você sente que você tá fora, sabe? Assim, o cara tá gritando por outra coisa, assim, tão forte que é essa. Mas não esqueça de nenhum. Eu lembro de todos. E eles fizeram parte do processo. Precisa? Não. Foi ruim? Não, foi bom e ruim. Mas enfim, eu não vou ser vítima. Todas as vezes que ele gritou, ele não deveria ter feito isso, mas eu estava errado. Entendeu? Enfim. De lá eu fui para um outro restaurante em Bordeaux, que foi incrível também, que aí eu já cheguei, ainda mais Bordeaux, que é a cidade do interior, tá? Uma cidade mais tranquila, assim, era uma estrela Michelin, mas assim, aquele esquema mais parado. Não, e um dia o cara me deu a praça e é isso. Eu fazia a praça das entradas todos os restaurantes, tinha 2 praças só. Aí eu falei, não, voltei, né? Falei, não, show, né? Voltei para o Brasil, depois desse período que eu fiquei lá. Aí, dei uma rodada aqui, e aí voltei para o primeiro restaurante que eu fiz estágio, que era o Tastevan, para dar uma consultoria. Tastevan, que era um restaurante bem antigo e tinha um estilo de cozinha que era bem datado, assim, sabe? Era um estilo de cozinha meio dos anos 80, assim, que nunca tinha mudado. E aí eu cheguei com a proposta de modernizar o restaurante, junto com o Rodrigo e tal, reformamos, foi um sucesso danado. Mudei todos os processos, era a coisa mais difícil de todos, era isso. Eu mudei todos os processos de fabricação de tudo do restaurante, mas o menu ficou o mesmo. Então eu tinha que manter o menu, eu tinha que manter os mesmos pratos, mesmo sabor, mas eu tinha que mudar todo o processo, velocidade e tudo. E é claro, colocava um pratinho ou outro a mais, mas os dele todos ficavam também. E foi super legal, deu super certo, tanto que eu comecei a melhorar lá e tal. Eu comecei a aparecer um pouquinho, sair numa revista ou numa outra, no jornal ou outro e tal. E aí eu comecei já a fazer uns eventinhos lá dentro do Tastevan. E aí, eu amo o Tastevan. Assim, o primeiro lugar que você vai trabalhar como estagiário, voltar como chefe, é legal demais, né? Legal demais. E assim, ele me deu liberdade para fazer muita coisa lá. A gente estava com um projeto de abrir um restaurante só de menu degustação no 2º andar. Meio em sociedade entre a gente e tal. Já estava tudo meio fechado, assim, um restaurante pequenininho. E aí teve um dia dos namorados que eu fiz um menu especial, que era uma entrada, prato e sobremesa, que era só no dia dos namorados que ia acontecer. E essa foi a 4ª coisa que aconteceu comigo. Isso foi... E eu tinha um estagiário, Toninho. Hoje ele é chefe, cara bacana pra caramba, muito engraçado. Hoje ele é chefe lá na Irlanda. Mas Toninho era muito doido, cara. E eu fiz era um ravioli que a gente fazia, tal, com molho lá. E aí o Toninho trocou
o sal da minha praça por açúcar. Sem querer, o pote... É porque a gente não usava o açúcar no pote de sal. E eu não sei por que ele botou açúcar no pote de sal, largou lá e levou o sal para algum lugar. Não foi uma sabotagem mesmo, assim. Ele era meio zureta, assim, sabe? E a noite inteira eu lá, sem provar nada, e lá, lasca. E aí no final, assim, começou a voltar uns pratos, e o povo reclamando. Eu falei, não é possível, não, eu testei tantas vezes, não provei nada, não provei nada. Ou seja, né, porque a coisa mais importante que existe é provar. Você cozinhar sem provar é a mesma coisa que você pintar um quadro vendado. É igual. Confiando pra caramba e tal. No meio da noite eu percebi. Aí corrigi e tal, mas depois começou a voltar prato e tal, aquele negócio. E aí um monte de gente reclamou e tal, deu uns problemas na sobremesa e tal, foi bem chato assim. E no dia seguinte, reunião com os sócios todos do restaurante, né, para me dar uma lavada, né, normal, já estava ficando acostumado. E aí, nesse dia, uma das pessoas, uma senhora lá que é sócia, não vou falar quem é, porque foi um negócio muito, muito forte, ela tava puta comigo, e ela meteu o dedo na minha cara e falou, tipo assim... E eu falei, cara, não fui eu tava totalmente treinado, foi esse estagiário que você colocou aqui dentro, que eu fiquei achando que ele tinha me sabotado, não tinha nada. Mas, enfim, falei assim, esse cara trocou o sal por açúcar, cara, como é que eu faço? Não tem jeito, é igual, não. Hoje eu não misturo, não, só pela mão eu sinto, aprendi. Mas, assim, naquela correria de cozinha e tal, branquinha, açúcar refinado. Aí ela olhou pra minha cara e falou, não tem nada a ver. Meteu o dedo na minha cara e falou, você é um incompetente, você mostrou que você é incapaz. Aí eu não falei nada. Aí eu falei, tá bom. Saí, falei, acho que eu não sou isso, eu queria provar que eu não sou, mas aqui dentro não vai ser. Porque é difícil isso. É uma pessoa que eu amo, e foi muito importante para mim isso que ela falou. Só que a Thaís estava grávida, com 7 meses de gravidez, não, mentira, 5 meses de gravidez na época. E ela estava para ter neném e ela só trabalhava de plantão. Ela botava mais dinheiro em casa que eu e tal, e ela trabalhava só dando plantão. E quando ela tivesse o neném, ela ia parar de dar plantão e não tinha seguro-desemprego. Então eu tinha que sustentar a casa a partir do ponto que ela... Toda a partir do ponto que ela tivesse filho, o Lucas. E aí eu falei, cara, eu vou ter que sair daqui. Não dá para eu ficar aqui mais. E aí, por um acaso... Aí essa aí é uma obra do destino, assim, sabe? Eu amava o Café Santa Sofia, onde é o Gluton hoje, eu achava a casa mais linda, sempre quis abrir um restaurante lá. Já tinha ido lá, já tinha falado várias vezes com a dona de lá, a Magda. Não, eu queria muito abrir um restaurante aqui e tal. Um dia, o dia que você desistir, me liga, não sei o quê. Cara, passou 2 dias, meu telefone toca. Oi, Léo, tudo bem? Ah, aqui é a Magda. Aqui, você ainda quer abrir um restaurante lá? Eu falei, uai, que é demais. Então vamos conversar? Vamos. Aí eu fui conversar, eu, a Thaís, com uma barriga desse tamanho, a Magda, o esposo dela, que eu não sabia nem quem era, nunca tinha visto na vida, um velhinho, carequinho assim. Aí eu sentei e falei, deixa eu te falar. Ela falou, não, você podia me pagar tanto, não sei o quê, e tal, mas divide, não sei o quê. Eu falei, Magda, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho nem R$1 no banco. Não tenho a menor possibilidade de te pagar nada. Aí o marido dela, não quero ser sócio, não vou investir em nada, já perdi dinheiro com esse negócio, não sei o quê. Aí ela estava indo mudar para São Paulo para morar com ele. Aí eu falei assim, tá, beleza, conversando, falei, não, vamos dar um jeito, isso aqui. Na segunda conversa, o marido dela olhou para mim e falou assim, eu gostei de você. Eu venho do norte, eu venho do Amazonas e moro em São Paulo, tem umas empresas, cara, tinha um monte de empresa e tal, e falou, eu venho de uma terra de imigrantes que dão oportunidade umas para as outras, eu vou confiar em você. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar a empresa inteira para o seu nome, você vê os funcionários que você consegue ficar, o que você não conseguiu, eu pago, o resto você assume o passivo. A empresa não tem nenhuma dívida. Se você quiser investir, invista, pega dinheiro emprestado pela empresa, que tem nome, e faz a obra e abre o restaurante. Eu não vou botar R$1 nisso. Depois você paga esse empréstimo com a operação. Eu não quero pagar empréstimo, eu não quero dividir isso com você. Se der lucro, metade é meu, metade é seu. Se der prejuízo, ele é todo seu. Você topa? Eu dei pulos dessa altura de alegria, cara. Então, a única chance que eu ia ter. Não tinha outra, cara. Não tinha nada. A minha família, minha avó falava assim, não, o Léo, esse aqui é meu neto, ele é chefe de cozinha, mas ele é médico, viu? Ele formou em medicina.
Era assim, cara. Aí eu falei, não, eu quero então, vamos lá, vamos. Peguei empréstimo, fui para dentro da obra, igual eu faço até hoje. E eu lembro que eu saí do Tocevan e para conseguir trabalhar, assim, eu ficava fazendo evento para poder sustentar a casa, sabe? Enquanto eu fazia a obra, porque eu não estava dinheiro no restaurante ainda, e a cozinha estava toda quebrada, e a gente tipo, azulejo para todo lado, isso aqui tinha um forno combinado que não tinha jeito de tirar de lá, então a gente levava os negócios passar no forno, passando no meio dos azulejos quebrados assim na cozinha, eu e o Carlos, que é o meu subchefe, fazendo, e a gente cozinhava todo dia, ela fazia evento pra caramba fora, para poder botar dinheiro em casa. Gastei muito pouco, dei um tapinha e falei assim, vou abrir esse restaurante e fazer comida muito boa. O importante é a comida. O serviço não tem condição de fazer bom, ambiente muito menos, tá? Então o importante é só a comida. E eu vou fazer uma comida legal. Gente, eu já estourei muito tempo, né? Eu vou acabar já, tá? Eu vou fazer uma comida muito legal e aí, pô, o povo vai perdoar as outras falhas, né? Na verdade, eu ia abrir o restaurante. Isso é só o primeiro, hein, gente? É uma história pra cada. Eu ia abrir o restaurante. Eu vou contar só desse, tá? Dezembro. E aí, o Lucas nasceu. Aí eu segurei a abertura 3 dias. Eu ia abrir o restaurante de novo, veio uma chuva e arrancou o telhado, inundou e destruiu todo o piso que eu tinha feito. Aí eu liguei para minha mãe do hospital, né, que eu estava com o Lucas ainda. Mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei o que eu faço. Minha mãe levou aqueles negócios, tipo aquelas mantas de pôr no telhado, sabe? Colocou no telhado para não ficar chovendo lá dentro, goteira, secamos o piso, ele deu uma estufada assim, a gente deu uma secada e ficou um piso meio estufado. Esse piso ficou uns 3 anos assim, você andava, o cliente estava sentado assim, o garçom passava e ele mexia. Era um inferno. O cliente reclamava, parecia que você estava num barco, assim, sabe? O cara andava, você mexia lá dentro. Assim. Aí, assim, quando a gente não tinha mais nenhum real, a gente abriu o restaurante. Era eu e mais 2 na cozinha, eu fazia quase tudo, e mais um estagiário. Eu tinha 4 no salão e um sommelier. E é isso, tinha uma lavadora de prato e um cara no administrativo. Dava o quê? 8 pessoas, mais ou menos? Acho que era 8 pessoas que a gente tinha. Alguns deles são comigo até hoje, 3 deles são comigo até hoje. E aí, o primeiro dia, eu já tinha ficado meio amigo de um jornalista, tal, do estado de Minas, era muito importante, não tinha Instagram, essas coisas ainda, então, assim, era muito importante a matéria de jornal nessa época, sabe? E aí o estado de Minas, aí o Girão, que é um cara incrível, hoje mexe muito com queijo, assim, né? Ele, Léo, você vai abrir mesmo? Porque todo dia eu falava que ia abrir e não abria. Eu vou soltar hoje aí no Degusta, você vai abrir? Eu falei, vou, Girão, vou abrir. Aí ele meteu na página de abertura assim, do estado de Minas assim, a foto inteira assim, do Gluton, contando uma história tal, de que seria o restaurante, não sei o quê. Aí no dia que a gente abriu, primeiro dia a gente abriu. Deu 10 horas da noite e acabou a comida. Acabou tudo, começamos a botar a gente para fora. Entupiu o restaurante. E assim, tinha que entupir, porque eu precisava do dinheiro do primeiro dia para poder pagar as contas para abrir. E a gente ficou adiantando cartão de crédito. E era isso, assim, dia e noite e dia dentro da cozinha, trabalhando igual um louco, adiantando cartão de crédito para poder pagar. E assim, eu sempre fazendo muita conta, assim, sabe? E aí, abrimos em janeiro. E aí, em fevereiro, eu estava lá fazendo um almoço, naquela loucura, os garçons batendo cabeça pra caramba. Eu achava, gente, que o mais importante, a única coisa importante era a comida, e apanhei muito até eu conseguir desenvolver um serviço de excelência de sala que é tão importante ou mais dentro da hospitalidade. E eu aprendi isso a duras penas, mas eu não repito o erro. Então a gente foi melhorando. O primeiro ano era assim, saiu uma matéria do Gluton, falava assim, um review, né? Falava assim, comida muito boa, serviço péssimo. Aí no segundo ano era comida muito boa, serviço deixa a desejar. Aí no terceiro ano era comida muito boa. Não falou mal de serviço, tá bom. No 4º ano era assim, comida e serviço muito bons. No 5º ano, serviço ótimo, comida também. Aí depois o serviço ficou melhor que a comida. E isso realmente eu aprendi que é muito, muito importante. E a gente só tem a ganhar, assim. Eu era cozinheiro, né? Então o cozinheiro fica meio brigando com o garçom. E quando eu virei dono de restaurante, eu continuei com essa cabeça de cozinheiro durante um tempo, sabe? E é péssimo, a gente precisa muito dele. Mas deixa eu voltar onde eu estava. Aí eu estava em fevereiro e meu salão estava nadando horrores. E aí chegou uma comanda de uma mesa e pediram um prato e tal. E aí
o prato demorou para caramba, acho que o garçom esqueceu de tirar o pedido, o prato demorou para caramba, quando chegou o prato chegou errado, era um casal, a menina levantou, foi embora que ela tinha que trabalhar, o cara continuou sentado, falou, não, vou esperar meu prato, eu quero esse prato, tal, não sei o que, foi lá, comeu o prato dele, esperou, comeu a sobremesa, foi tipo, quase o último a sair do almoço lá, de tanto que demorou, deve demorar umas 2 horas para chegar a comida do cara, de tanto erro que foi no meio do caminho, ele pagou a conta e me chamou na mesa, né? Aí eu fui para a mesa, né, com aquela cabeça, falei, lá vem outro, né? Eu vou levar mais uma lavada, né? Suado, né? Sujo, todo engordurado. Aí ele tirou um cartão do bolso, me entregou e falou assim, eu sou o avaliador do Guia 4 Rodas. Eu falei, não, cara, não é porque na época, hoje não tem mais Guia 4 Rodas. BH não tem Guia Michelin, mas o 4 Rodas era o Michelin do Brasil, nessa época, né? E aí eu lembro, eu conhecia o guia, porque o Tastevan ficava louco com o guia, e o avaliador sempre vinha em BH em dezembro. Então eu abri em janeiro, estava tranquilaço, falei, dezembro eu vou estar bem já e tal. Aí eu falei, não. Aí eu sentei com ele me elogiou muito a comida, falou, a comida é muito boa e tal, não sei o que. Eu falei, mas desculpa, cara, a gente não leva em consideração o serviço. Eu falei, você jura? Aí ele falou, eu falei, enfim... Cara, 1000 desculpas, tomara que ano que vem você venha numa situação melhor, contei tudo que eu fazia, mostrei, eu tenho essa coisa, tudo que eu sirvo no restaurante a gente faz, né? A gente faz tudo lá, tudo. Então eu mostrei, a gente fazia o sorvete, a gente fazia o pão, a gente fazia aquilo, mostrei tudo para ele, mas assim, muito precário tudo, né? Muito no início, e aí, enfim, foi embora, eu falei, dessa vez não vai ser, mas enfim, continuamos a vida, vou resumir então, fomos reinvestindo dentro do restaurante, né? Esse meu sócio ficou meu sócio durante 3 anos, o Cardoso. Ele faleceu ano retrasado. Ele virou, depois que ele saiu do restaurante, depois que ele conseguiu, depois de 3 anos, ele recuperou muitas vezes o que eles queriam me vender dividido em 3 vezes. Ele me deu a parte dele e a gente ficou muito, muito, muito amigo. Assim, ele é quase um pai para mim. E recentemente ele faleceu. Inclusive a Magda, que é a viúva dele, está trazendo uma máquina de torrar café aqui. Está pronta a máquina, que era a máquina de Santa Sofia, que vai vir para cá, para a gente torrar café aqui também. Enfim, peraí. E aí a gente foi reinvestindo, né, no primeiro ano. Então, assim, eu pegava, quando a gente parou de antecipar cartão de crédito, eu troquei o forno, troquei as geladeiras, que eram todas de madeira velhas, e eu continuei crescendo. O restaurante, o Gluton reformou anualmente, desde que eu abri, pelo menos uma vez por ano. A gente agora está no 12º ano, já fizemos a reforma desse ano, inclusive, e a gente continua reinvestindo cada vez mais. Eu abri pequeno e ele próprio foi brotando. De vez em quando solta uns brotos grandes, né? Nicolau, Ninita, Macarel, as coisas outras vão crescendo tão grandes quanto também. Começamos com 8 e hoje somos mais de 150 no grupo. A gente não tem sócio e o Cardoso fica na minha memória por ser uma pessoa que acreditou muito em mim e quando ele saiu da sociedade ele falou que eu tinha sido o melhor sócio que ele já teve na vida, que ele nunca imaginou que ia ter um sócio tão bom, porque ele nem sabia o que acontecia e era muito bom, isso e a coisa dando muito certo, assim. Então foi muito feliz também que eu consegui, fiquei muito feliz que além de me ajudar, eu consegui devolver para ele o prejuízo que ele tinha tido, que era chato, né, ruim, né? Então assim, deixou ele muito feliz também. Ao longo desses anos, consegui crescer uma equipe muito boa. Eu invisto muito em pessoas hoje. Eu aprendi, porque antes eu era muito centralizador, então eu aprendi muito que as pessoas são a parte mais importante de todas. Eu falo que não existe... O grupo chama Grupo Gluton, todos os restaurantes chamam Gluton também na razão social, e eu falo que não existe Gluton, existe a gente, e onde que a minha equipe for, é o Gluton, e isso não importa. A gente que faz ele, onde que a gente estiver. Nesse primeiro ano, a gente ganhou os prêmios todos que a gente disputou. E aí, eu vou fechar então com dezembro, quando saiu o Guia 4 Rodas. E aí a gente abre a página e eu ganhei Chefe Revelação do Brasil. Foi a primeira vez que o prêmio veio para Minas Gerais. Eu não acreditei e a gente ganhou uma estrela também nesse primeiro ano. Fiquei muito feliz, porque diante de todos aqueles revés, o cara realmente... Ele provou só a comida, e a comida, do jeito que eu falava, estava indo muito bem. Continuamos melhorando cada vez mais. E eu queria deixar para vocês
essas palavras, o que eu falei no início, às vezes a vida dá uma porrada na gente. Depende muito se você escolhe cair e virar uma vítima ou se você escolhe brigar de volta. Não com a pessoa, pelo amor de Deus, mas com a vida. Isso faz a gente crescer muito. Obrigado. Na verdade, eu acho que eu que estou recebendo, né? Eu não acho que eu estou doando nada, na verdade. Conhecimento é uma coisa que deve ser transmitida. E eu te falo isso com uma pessoa que eu não tenho religião. Eu sou de uma família católica e tal, mas eu pessoalmente não tenho religião. Eu acredito mais em filosofia e acredito na gente como uma humanidade. E eu acho que me foram dadas diversas oportunidades na vida, e essas oportunidades que me foram dadas foram muito importantes para mim e me fizeram uma pessoa muito melhor. E eu, sendo uma pessoa muito melhor, eu acredito que eu tenha feito do mundo um lugar um pouco melhor também. Então eu acho que isso é um investimento na nossa espécie, como seres humanos, para a gente cada vez ser melhor. Se eu desenvolvo um conhecimento e se eu tenho ele, eu sinto que eu tenho total obrigação de transmitir. E óbvio, eu queria transmitir da forma que a gente faz no INHAC, que é com as pessoas para quem realmente isso vai fazer diferença e para as pessoas que vão levar isso para o resto da vida delas. Eu falo para vocês que estudam aqui, que vocês estão aqui recebendo um ofício que vai ser o resto da sua vida, para muito, claro que não são todos, mas acho que a maioria de vocês vai trabalhar isso o resto da vida e vai cada vez ramificar mais essa árvore para poder espalhar mais essa coisa muito boa, esse bem. Perguntou como é que é a sensação de conquista. Elas vêm devagarzinho, né? Uma depois da outra, né? E eu não sou o cara que quer sempre mais, não, sabe? Eu acho que tem um momento que já deu. Assim, né? Eu não busco prêmio na minha vida, eu não busco essas coisas mais. Eu acho que eu já aceitei. Eu acho que eu ganhei um prêmio, tá bom, eu entendo, eu ganhei, eu aceitei ele. Então, assim, eu não acho que isso deve ser o caminho para a vida, assim, sabe? Tem aquela frase de que os caminhos são para as jornadas, não para os destinos, né? Eu amo essa jornada, amo. Então, assim, pode parecer um pouco bobo eu falar isso, mas o importante não é a conquista, sim o processo, sabe? Ele é muito mais legal do que a conquista. Porque depois que você chega na conquista, e aí? Você precisa de outra coisa, entendeu? Se o processo for tão bom, você vai querer continuar o processo. Né? Eu não abro um restaurante pensando quanto de dinheiro eu posso fazer nesse restaurante. Eu nunca, não façam isso, viu, gente? Isso não é uma coisa certa. Eu não queria ensinar isso para vocês. Mas eu nunca fiz um plano de negócio na minha vida para abrir um restaurante. Nunca. Nem de longe. Eu simplesmente falo, esse restaurante vai ser legal. Eu quero fazer isso assim porque vai ser lindo. E isso vai ser incrível. E as pessoas vão se tocar com isso. Eu faço porque é uma coisa que sai de dentro de mim, que eu não aguento segurar mais, que eu amo aquilo profundamente. E eu não consigo segurar, ela pula para fora, entendeu? Mas assim, não é o ideal. O ideal é que faça os planos. Mas assim, para mim é isso. Assim, eu tenho vontade de abrir mais 10, com um monte de ideia legal. Né? O que eu falo sobre o Mina Jazz Bar, que a gente abriu, eu e o Gabriel, é que o Gabriel queria fazer o Mina dar dinheiro. E eu queria fazer o Mina não dar dinheiro. Porque não dando dinheiro ele ia ser muito mais legal. E aí, enfim, o Gabriel precisou de fazer o Mina virar um pouco mais comercial, e aí eu fiquei meio triste com isso, assim, sabe? É um processo. É uma empresa de mais sucesso hoje, mas não é da forma que eu queria que ela fosse, entendeu? Acredito que a boa forma também é uma compensação, entendeu? Não é só prêmios, não é só dinheiro, é a satisfação de fazer uma coisa que você ama e que você vê acontecer. Isso é incrível, assim, sabe? Quando eu paro e vejo, falo, caramba, né? Isso é muito legal. Quando eu vejo as minhas ideias acontecendo pelas mãos de outras pessoas, é muito legal. Quando eu consigo treinar a equipe, e hoje a minha equipe que treina a minha equipe, né? Eu já treinei gente que treinou gente que treinou gente. E tudo se preserva de uma forma muito certa, sabe? Isso é muito bom, assim. Eu vejo uma pessoa que foi treinada por 2 gerações de pessoas que estavam treinando com a minha ideia e ela continua fazendo a minha ideia. E às vezes eu vejo minhas ideias espalhadas por aí também em outros lugares.
Olha, eu acho, da mesma forma que o Léo falou que não trabalha para prêmios, a gente sente assim também. O prêmio veio, né, os prêmios vieram por resultado de um processo que a gente buscou muito e que foi muito bom, né? A gente estava muito no começo, isso trouxe para a gente uma visibilidade que foi legal, mas junto também uma responsabilidade, né? Porque, bom, o prêmio veio, legal, tô no caminho certo, mas a gente precisa manter essa qualidade, a gente precisa manter esse processo. E no nosso caso, é um processo difícil. Então, assim, é gratificante, nos trouxe nos proporcionou muita coisa, mas ainda mantém a gente naquela responsabilidade de ter aquele produto que você vai mandar para o consumidor e que esse consumidor vai ter o prazer de consumir, né, o queijo com qualidade, enfim. É muito bom, não vou dizer que não seja, né? Mas a responsabilidade pesa muito. Porque você chegar lá em cima é difícil, mas não é impossível. Mas manter lá é um pouco mais pesado. Então, não é ruim, mas hoje a gente trabalha sempre pensando nessa qualidade, e não em ter mais medalhas. Claro que todo concurso que tem, a gente participa, né? E sempre tem vindo uma medalha. A gente sabe também que hora vai vir uma no topo, hora vai vir uma mais embaixo, hora não vai vir, mas é um processo, né? Eu brinco muito que concursos de queijos, você precisa de 50% de chance, de sorte, porque se seu queijo cai na mão de um avaliador que não gosta daquele determinado estilo de queijo, por mais que ele saiba avaliar, sempre vai ter um puxão para o gosto pessoal, né? Então, assim, faz parte, né? E quando vem a medalha, óbvio que a gente fica feliz, mas sempre pensando que a gente precisa manter essa qualidade. Isso é conversa de mineiro, né? Fala, logo ali, tá 450 quilômetros. Assim, eu tenho vários parceiros fornecedores, pequenos fornecedores, que a gente não vive sem eles, né? Acho que quanto mais alta gastronomia a gente faz, mais a gente depende dos pequenos produtores. Nada feito em larga escala é único, né? E a gente tem que trabalhar com um produto único, né? Não precisa nem de ser um queijo tão premiado, uma coisa, às vezes é um legume que é feito de alguma forma específica, o melado lá de Santa Cruz escaldado, por exemplo, né? Então, assim, essas coisas são muito importantes para a gente, mas alguma iniciativa minha fora eu não tenho. Eu acho um pouco difícil, a não ser que seja um nhaque. Provavelmente o nhaque em outro lugar eu acho que é mais fácil, porque a gente tem a Sara para poder fazer tudo acontecer. Agora, é muito difícil, porque em se pensando no meu trabalho, se fosse algum restaurante ou alguma outra coisa específica assim, é muito artesanal o que a gente faz, assim, é absurda, extremamente artesanal. Então precisa de um controle total o tempo inteiro. Se você pensar bem, é algo totalmente artesanal, feito por, sei lá, 60 cozinheiros, né, que a gente tem hoje todo dia. Então, algumas receitas nem existem, né? Eu treino o próprio paladar do cozinheiro. Eu falo, prova isso aqui, isso tem que ficar assim. Porque às vezes o produto tem uma variação. Então, assim, o nível de complexidade é algo para mim, para poder conseguir expandir para o interior. Eu tinha vontade em algumas cidades, assim, por exemplo, Tiradentes, eu gostaria, mas eu acho impossível, assim, do jeito que eu gosto de trabalhar, que é o que eles falaram aqui. O que a gente mais precisa, que eu sempre falo aqui quando eu venho com os meninos, o que é? Padrão.
que eu sempre falo, o padrão é tudo, né? Você chegou lá com o queijo, vai ter que manter o padrão, porque senão não vai ser... A comida é a mesma coisa, né? E óbvio, a gente sempre quer melhorar, sempre, sempre. Eu não sei você, mas assim, eu sempre olho e falo, tá bom, mas assim, dá para melhorar muito, muito ainda. Então eu não consigo mesmo, assim, sabe? Para mim é muito difícil. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi extremamente proveitoso para nós a participação. Tanto o INHAC quanto o Centro de Referência do Queijo agradece a presença de vocês. E também de vocês que estiveram conosco essa noite aqui. Tá bom? Obrigado.